Iniciando novamente a gravação. Iniciando novamente a gravação. Nós temos a seguinte situação agora. De novo, nós temos um problema, que é o problema do laboratório 3, que é uma placa infinita com uma densidade superficial de carga igual a sigma, igual a menos 2 microcoulombs por metro quadrado. Ele está dizendo que isso aqui está localizado a uma distância d de uma carga Q, que é uma carga pontual. Então, nós temos aqui um plano infinito, com a densidade de menos 2 microcoulomb, então a densidade superficial. Está dizendo que há uma carga de partícula, uma partícula com carga Q de 6 microcoulombs, a uma distância d da placa. E aí ele está perguntando o seguinte: se d for igual a 0,2 metros, para qual coordenada de A positiva e B negativa do eixo x, além do infinito, o campo elétrico total é nulo? Então vamos calcular e vamos pensar nesse problema inicialmente. Então nós temos aqui a nossa linha, nós temos aqui a nossa linha. Essa linha é uma linha negativa, que eu chamei de linha 1, associada então ao campo elétrico E1. Para uma carga negativa, o campo elétrico se aproxima da carga. Então, o campo elétrico E1 aqui, ele vai se aproximar da linha 1. Então, por exemplo, à esquerda da minha linha, ou do meu plano infinito, eu tenho um campo que é no sentido positivo de y. Do mesmo modo, no lado direito, nós temos um campo agora E1, que é vindo no sentido negativo de y. Então, ele aponta da direita para a esquerda. E depois da carga Q sobre o eixo x 0, então sobre o eixo x 0, o campo E1 também está se aproximando da placa e está indo no sentido da direita para a esquerda. Então, está no sentido decrescente de x ou no sentido negativo de y. Agora, voltando analisando a carga propriamente dita. Essa carga, ou seja, e o campo, ele só pode ser nulo exatamente sobre o eixo x. Sobre qualquer outro eixo, nós não teremos um campo total que seja igual a zero. Então, aqui agora, analisando essa carga aqui, que é uma carga positiva, o campo elétrico se afasta da carga. E eu chamei essa carga, então, de região 2. Então, nós temos agora tratando com o campo E2, por exemplo. Então, o campo E2 em x negativo, nós temos que o campo E2 vai da direita para a esquerda. Então, ela vai no sentido decrescente de x, ou decrescente de y. Então, menos E2 aqui, e aqui também menos E2. Então, se a gente analisar aqui agora só no lado negativo de x, nós percebemos que o campo elétrico só pode ser igual a zero lado esquerdo, nosso plano infinito. Aqui, então, nós temos um campo E1 no sentido crescente de x e o campo E2 no sentido decrescente. Então, aqui, somando os dois, isso aqui pode ser um campo nulo. Agora, analisando no sentido x positivo, vai ser a mesma coisa. Nós temos E2 agora se afastando, então ele está indo no sentido crescente de x, e o campo E1 no sentido decrescente de y. Então, aqui também, à direita da nossa carga aqui, além do eixo x igual a zero, os dois campos se somando, pode ter um campo total que seja igual a nulo. Então, por isso que tem até isso aqui, ó, em que posições o E total é igual a zero. O E total é simplesmente a soma do campo E1 mais o campo E2. E aqui nós temos a situação que, já vimos isso em sala de aula, o campo elétrico é sigma, a condutividade, dividido por 2ε0. Então, isso aqui é menos 2 vezes 10 a menos 6, dividido, aqui tem um erro, que é 2 vezes ε0. Então, seria 2 vezes esse valor. Sendo assim, meus caros, eu vou apresentar o uso do MATLAB para poder resolver esse problema. Então, aqui, ó, como nós vimos, a expressão do campo elétrico E1, ela é dada pela densidade superficial de carga dividido por 2ε0. Então, eu venho aqui, ó, eu defino ε0, que vale 8,854 vezes 10 a menos 12. Sigma vale menos 2 vezes 10 a menos 6. E aí, a nossa carga Q1 vale 6 vezes 10 a menos 6. E então, nós temos que o E1 vale sigma sobre 2ε0. E o valor, então, de E1, que eu chamei de E1A, vale menos 1,1294 vezes 10 na quinta, o negativo. Aqui, ó, ele é simplesmente o dobro, esse valor é o dobro, porque aqui eu esqueci de dividir por 2. E agora vai acontecer o seguinte, o meu campo elétrico E2 é definido pela carga
é definido pela carga dividido por 4πε0r², ou K que multiplica Q sobre r². K, por exemplo, pode ser 9 vezes 10 na nona, vezes Q sobre r². Mas o que nós temos, então? Nós temos que os dois campos, se somados, têm que ser igual a zero. Então, menos 2 ou menos 1,12. 12,94 vezes 10 na quinta, 10 na quinta, desculpe, não é na menos 5, é 10 na quinta, mais esse K sobre R² que é igual a zero. O que nós temos, então? Nós temos que esse valor de E1A é igual a K que multiplica Q sobre R², então R² é o K que multiplica Q sobre o campo. Na verdade, vale menos esse valor, 1,12. Só que esse valor negativo aqui, ó, quando eu venho para o lado de cá, ele fica positivo. Então, esse valor aqui é como se eu calculasse o valor absoluto. Então, calculando o valor absoluto desse valor, que na verdade, como eu falei para vocês, ele vale menos 1,1294 e na 5. Então, eu venho para essa expressão aqui, ó. R vai ser a raiz quadrada da minha constante K vezes Q1, que vale 6 vezes, dividido pelo absoluto de E1A. Ou seja, então é isso aqui, ó. O R é a raiz quadrada de K vezes Q dividido por absoluto do campo elétrico E1. E daí, consequentemente, esse valor de RA, ele vai ser igual RA aqui, ó, a 0,692 metros. 0,692 metros. Então, aqui, ó, isso aqui vai ser mais ou menos 691 metros. Então, se a gente for olhar aqui, ó, no meu eixo X, em vez de ser 0,49, vale efetivamente 0,69. E no lado negativo, ele vale menos 0,69. Então, aqui equivale menos 0,69. Aqui é A, no sentido positivo, vale mais zero. Claro, depende da pergunta que ele faz aqui. Se ele pergunta lado negativo e lado positivo. Então, é o lado positivo. A, então, tem que ser o valor positivo. A tem que ser o valor positivo. Então, tem que ser mais 0,69691. E no lado negativo, menos 0,6918. Agora, daí ele faz uma outra pergunta. E se a distância D for igual a 0,8 metros? Para qual coordenada o eixo X, o campo elétrico total é zero? Aí vem a seguinte situação. Nós calculamos que o raio vale menos 0,69 aqui. Ó. Mas se o D tem uma distância de 0,8, nessa região aqui negativa, os dois campos se somam. Se os dois campos se somam, então aqui nunca vai poder ser zero. Só vai poder ser zero, então, no lado direito de x, que vale esse valor 0,691 metros. Ok? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, isso nunca vai poder acontecer, porque essa distância é 0,69, os dois campos estão se somando, e a distância D agora vale 0,8 metros. Ok? Então, nós paramos por aqui agora.